Olá, hoje eu estou aqui no BS Design para uma ocasião muito especial, que é o lançamento da BS Par de mais um residencial, gente, alto padrão, o BS Gold. E lógico, Beto Studart, né, sempre à frente do seu tempo, trouxe para Fortaleza Carlos Ferreirinha. Prazer, Márcia, muito bom estar aqui com você. Que bom. O que você viu, o que o BS Gold tem com os tempos atuais, com o momento que a gente está vivendo, principalmente, da atividade do mercado de luxo, né? Ele é um empreendimento que ele chega com muitos símbolos, com muitos rituais de diferenciação. Desde um projeto de arquitetura muito empoderado, muito de forte personalidade, são traços verdadeiramente que registram claramente um novo tempo, mas um esmero de sofisticação, de detalhes, elevando esse a um patamar de luxo que eu diria que inclusive é um antes e o depois aqui no Ceará, aqui em Fortaleza de uma forma geral. Por que esse ano está sendo tão assim histórico, né, na atividade de luxo, no mundo, né, para o mundo? Primeiro que esses últimos 30 e poucos anos, o advento profissional da atividade do luxo veio dando muita musculatura e preparando muito essas empresas para que elas se tornassem competitivas num patamar jamais visto. Então você teve esse momento muito forte, que já se fazem aí 20 e poucos anos, 30 anos, de fortalecimento dessas operações, o surgimento das grandes empresas, dos grandes grupos, dos conglomerados como um todo. Depois você teve nesses últimos 3 anos, 4 anos, uma concentração de riqueza jamais vista, na verdade é a maior concentração de riqueza do período do capitalismo. Então você tem uma série de fatores que foram levando a uma convergência muito particular da atividade do luxo, que o resultado disso é a maior taxa de crescimento, é o maior momento de expansão e em alguns setores e algumas atividades, a maior ocupação média de hotelaria de luxo na história, a maior venda de joias nos últimos 100 anos, a maior venda de imóveis de alto padrão e luxo da história do Brasil, e em alguns mercados são os maiores resultados dos últimos 50, 100 anos. Então existe um momento muito oportuno, que é resultado, não é de uma história de 2 anos, mas é um resultado que convergiu para um momento muito forte. Ferreirinha, você falou na sua palestra ainda agora sobre a casa, né? Esse momento da casa, que é um valor assim extraordinário para quem vive no mundo atual, né? A verdade absoluta é que esses anos de expansão que nós tivemos, esses últimos 20, 30, 40 anos, muitos de nós, inclusive, era muito fácil dizer que a gente não tinha nem tempo para estar em casa. O que acontece no período aí, sim, como uma reverberação, uma potencialização do período pandêmico, que nós tivemos que estar em casa. Só que isso cristalizou uma relação nossa com a casa. A casa se tornou protagonista nesses últimos anos. Ela foi totalmente ressignificada, a nossa relação com a casa foi ressignificada por completo. Então, o momento da casa como protagonista, ela coloca a casa numa relação na nossa vida muito forte. E essa é uma das razões que esse período foi muito favorável e positivo, só que isso cristalizou um comportamento que não deve ser reversível. O que você viu no BS Gold que te chamou muita atenção? A gente sabe que foi um projeto sonhado, planejado, né, com um time de primeira qualidade, mas o que te chamou mais atenção? Olha, reagindo à sua pergunta, Márcia, assim, reagindo de imediato à sua pergunta, talvez 2 pontos que eu vejo que tem assim, um profundo grau de alinhamento ao momento de mercado como um todo. O primeiro é que é um empreendimento de autoridade, ele não é um empreendimento apenas um edifício, mas ele basicamente transforma aquele destino. Isso já vinha acontecendo com o BS Design, essa maestria e essa coragem da BS Par de ter mudado aqui quarteirões em relação a isso. Que é um ícone da nossa cidade de e passou Fortaleza. A ser um ícone. Né? Ele é um ícone, inclusive, daqui para fora, Sim. sabe? Então, o BS Gold, ele chega mudando aquele entorno. Na verdade, eu arrisco dizer que a chegada do BS Gold é o início de uma história, de uma revitalização por completo daquele destino. Daqui a alguns anos, nós vamos ter dificuldade de lembrar em que momento que isso tudo começou. Começou com o BS Gold. O outro são as áreas verdes. Esse é um momento que tudo aquilo que puder favorecer, eu estou até usando um termo que na verdade é um termo que eu tenho usado, que eu digo que é outdoor oasis. Tudo aquilo que dialogar, dando a sensação e a plenitude, que você está protegido, mas você está numa amplitude de verde, uma sensação que não é mais apenas a jardinagem, não é apenas o paisagismo, mas é o verde se tornando o protagonista.
Isso é absolutamente espetacular. E aqui o BS Gold, essa área, que é a área do verde, onde compreende a área molhada, a área da piscina, a área de descompressão, com a piscina que eles trazem ali, que é a maior borda infinita de um projeto imobiliário no Brasil, que não está em outras regiões, está aqui, né, no Ceará, em Fortaleza, mas como um conceito desse outdoor oasis é realmente muito significativo. Como é que você vê Fortaleza hoje? Como é que o Brasil está vendo Fortaleza hoje como a principal capital, né, do Nordeste? Acho que é dessa forma, Márcia, que você comentou. Eu trabalho na região Nordeste, esse ano devem completar agora quase 35 anos. Eu tenho uma frequência, uma fluência contínua na região de Pernambuco, na região do Ceará, na região da Bahia, na região da Paraíba. São onde eu tenho projetos contínuos nesses últimos anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, é impressionante o que aconteceu com o Ceará e Fortaleza. A própria região Nordeste, ela tem um reconhecimento de uma força de trabalho que existe no Ceará. A região Nordeste reconhece que o cearense tem uma capacidade de força produtiva muito interessante. Mas definitivamente Fortaleza assumiu a capital da região Nordeste brasileira. E isso é muito significativo. Um dos principais resultados de metro quadrado em shopping center atualmente de resultados, na área como um todo, mas se eu olhar só para alimentos e bebidas, é um restaurante dessa região. O que o Bambu ganhou uma plenitude brasileira impressionante, o que ele tem feito de resultados espalhados pelo Brasil. A quantidade de hotelaria boutique de luxo que surgiu no Ceará nos últimos anos é impressionante. Isso é um movimento de 3, 4, 5 anos. Mas eu te falo que isso chega a me emocionar. Quando hoje vocês são, talvez, a principal referência educacional no Brasil. Os melhores resultados, os melhores processos estão acontecendo aqui, inclusive os 2 nomes mais importantes atualmente do Ministério de Educação do Brasil são cearenses. Eu tenho um sobrinho afilhado que ele é secretário de Educação no Rio de Janeiro e ele me diz o tempo inteiro que a maior admiração que ele tem no Brasil nos últimos anos é o trabalho de educação feito e que vem sendo feito no Ceará. Nada pode ser transformador além da educação. E talvez aqui, para mim, é onde que o Ceará e Fortaleza ganham ainda mais apreço no meu coração e na minha inteligência de mercado, que é entender que a educação é o grande ponto da transformação. O que o Brasil, o que o mundo, o que o Ceará ganha com a atividade de luxo, né? Com esse crescimento da atividade de luxo? Mão de obra empregada, geração de tributos, recolhimento de tributos, capacitação de uma mão de obra no outro patamar, qualificar mão de obra para que seja capaz de estar ainda mais preparado para lidar com uma série de outros segmentos e atividades, geração de oportunidades mercadológicas. Nós fomos educados por subir degraus. A atividade do luxo ela é uma escola de excelência, ela é uma escola de diferenciação, ela é uma escola de qualificação. Ela é uma escola de transformação de mão de obra, de produtos e de serviços. Tem muito a ensinar e muito a ser um agente catalisador de mudanças. O que o futuro espera de nós? Adorei essa pergunta. A minha pergunta aí preferida. Olha, Márcia, eu acho que literalmente, assim, eu posso dizer aqui muitas coisas, mas talvez, usando aqui talvez um pouco da sua influência, da sua audiência aqui, que é tão importante no Estado e em algumas outras regiões, eu acho que mais do que tudo, Márcia, o futuro espera que a gente seja mais capaz de cuidar do outro, sabe? Onde nós estamos chegando enquanto civilização, nesse nível de ataque, de agressividade, está nos colocando numa posição onde a doença mental vai se tornar mais importante que as doenças tradicionais. Não faz sentido, né? Isso é um constrangimento para a nossa existência humana, né? Conversei aqui com Carlos Ferreirinha, grande amigo de longa data, já esteve no Maximodo 2 vezes. É verdade. Doido para estar outra vez. Nos 15 anos, né? Infelizmente, mas vai dar certo. Autor do Paladar Não Retrocede, porque está assim, né, na lista dos mais vendidos na Amazon, inclusive, né? Parabéns. Obrigado, Márcia, muito bom. Feliz com esse resultado. Inesperado, mas feliz. Muito bom. E, se Deus quiser, a gente embarca numa True Experience com... Logo. Em breve. Muito bom. Prazer. Obrigada, Obrigado, bom te ver, viu? É realmente um prazer.